Olá, meu irmão, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estou muito alegre de estar com você aqui no nosso curso preparatório para oficiais da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. E nós estamos trabalhando o Manual Presbiteriano que contém a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, como é que todos os órgãos da Igreja Presbiteriana do Brasil são formados, a fim de que você tenha uma ideia um pouco mais clarificada a respeito do funcionamento da nossa denominação. O que eu tenho visto na Constituição são elementos que podem ajudar você a ter uma visão geral da Igreja Presbiteriana do Brasil, dos seus concílios e da igreja local. E eu estou entendendo que este deve ser o último vídeo voltado para o exame da Constituição da Igreja, em virtude de que os assuntos que virão vão tratar de situações que estão fora da igreja local. E, na verdade, se o irmão for avançando no seu envolvimento com a Igreja Presbiteriana do Brasil no âmbito nacional, o irmão vai aprender isto observando, então, aquela parte restante da Constituição que nós não vamos examinar aqui. Hoje, nós vamos continuar no capítulo 5 da Constituição, que são os concílios. E vamos analisar aquilo que eu chamei de parte 4, que são presbitérios. Eu diria que o presbitério é, acima da igreja local, a unidade regional da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quem define essa região do presbitério é, na verdade, o sínodo, que é o concílio imediatamente superior. Então, a partir do instante em que há igrejas de determinada região que estão agrupadas, o sínodo transforma este grupo de igrejas num presbitério, cria o presbitério, que tem personalidade jurídica, e a partir da criação desse presbitério, então, passa-se a ter uma gestão administrativa, uma gestão espiritual do presbitério sobre as igrejas locais. Então vamos começar avaliando como é a composição do presbitério. Quero lembrar você que ministros, quando eles estão no exercício do pastorado, eles são chamados de pastores, mas fora disso eles todos têm a categoria de ministros. Todos eles que fizeram o seminário e foram ordenados pastores são chamados na Constituição de ministros. Os ministros fazem parte de presbitério, não fazem parte, não são membros da igreja local, a não ser quando se trata de responsabilidade civil e se trata, para efeito de entendimento da sociedade, que o pastor que está pastoreando a igreja é membro dela. Mas a nossa Constituição entende que o ministro é membro nato do presbitério. Até mesmo um pastor auxiliar que vem para contribuir com seu trabalho junto a um pastor efetivo, ele precisa ser recebido no presbitério, ser arrolado como membro do presbitério, a fim de que ele possa ser gerido, ele possa ser abençoado, ele possa ser também tratado quando ele tem problemas. Então, os ministros são membros natos do presbitério. E no presbitério, claro, os membros natos são igrejas. Então, se eu tenho num determinado presbitério 5 ministros e 5 igrejas, eu posso ter uma representação de presbíteros diferente
mas a igreja está representada. Então, o membro nato é a igreja local. Então, tá aí. A composição de um presbitério é a somatória dos ministros mais um presbítero representante de cada igreja de uma região determinada pelo sínodo. Então, no nosso caso aqui, nós temos igrejas de uma determinada região supervisionadas pelo sínodo e constituídas no presbitério. Ok? Cada igreja precisa ter o seu representante. Então, é uma tarefa do conselho da igreja eleger anualmente o presbítero representante e o presbítero suplente, a fim de que a igreja possa ser representada. E no ambiente do presbitério, naturalmente, o presbítero representante mais o ministro que pastoreia aquela igreja são responsáveis por todas as situações que envolvam a igreja no âmbito presbiterial. Então, eles falam como se eles fossem o conselho da igreja. Eles representam a igreja no âmbito do presbitério. Quando se pergunta qual é o número mínimo de pastores e presbíteros ou de ministros e presbíteros para a composição de um presbitério, nós temos que nos lembrar que a Constituição trabalhou isso no ano de 1950 e a igreja era menor. Então, prevalece o número de 4 ministros em atividade, ou seja, que estão pastoreando a igreja, e 4 igrejas. Então, esse é o número mínimo para a composição de um presbitério, e nós temos mais de 280 presbitérios na Igreja Presbiteriana do Brasil hoje. Agora, é bem menor, considerando 4 ministros e 4 igrejas, nós estamos falando de 8 pessoas. Então, qual é o quórum mínimo de funcionamento de um presbitério? Dentro dessa marca de 4 ministros e mais 4 igrejas, serão 3 ministros, metade mais um, e 2 presbíteros, metade das igrejas representadas. Tá bem? Vamos para a próxima tela e vamos pensar que nós temos no presbitério uma situação diferente do que na igreja local. Quanto à mesa do presbitério, a diretoria do presbitério, vamos chamar assim, ela é um pouco diferente da igreja local, uma vez que o ministro que pastoreia a igreja é o presidente nato. Nós não temos nenhum presbítero que seja presidente da igreja. Ele pode ser vice-presidente do conselho, mas não presidente do conselho. Entretanto, no presbitério, o cargo de presidente pode ser de um ministro ou de um presbítero, porque ministros e presbíteros no presbitério têm o voto igual, têm o status de membro do presbitério igual. Então, quando o presbítero representante é eleito presidente do presbitério, ele pode tranquilamente ser eleito. No caso específico, o mandato é de 1 ano, mas observe a especificidade. Um presidente de presbitério pode ser reeleito indefinidamente. E se for presbítero, os atos pastorais devem ser realizados por um ministro convidado por ele. Agora, se porventura o presidente, mesmo que seja ministro ou presbítero, não for reeleito, ele é automaticamente o vice-presidente na próxima legislatura. De maneira que quando um irmão nosso é eleito, não importa se é ministro ou presbítero, para a presidência do presbitério, fica 1 ano lá e não se reelege,
não quer se reeleger, ele tem que saber que no ano seguinte ele será o vice-presidente naturalmente, sem processo eleitoral. É automático. O vice-presidente também pode ser um ministro ou um presbítero com um mandato de 1 ano, mas existe essa peculiaridade. Ele só é eleito pelo presbitério quando o presidente se reelegeu. Então, se nós tivermos o mesmo irmão presidindo o presbitério no ano seguinte, é necessário que se faça eleição de vice-presidente. Já o secretário executivo pode ser um ministro ou pode ser um presbítero também. No nosso caso, o nosso presbitério tem um presbítero como secretário executivo. Só que a duração do mandato dele, como nós já vimos em vídeo anterior, é de 3 anos. Isso significa que ele deve saber que, ao ser eleito, ele tem um período avantajado em relação aos outros. A mesa, no ano seguinte, pode trocar de pessoas, mas ele continua. E a peculiaridade, a especificidade é que, para esse cargo de secretário executivo, a Constituição permite a eleição de ministros jubilados, ou seja, ministros que já foram qualificados no presbitério e no Supremo Concílio como pessoas aposentadas, jubiladas. Então, pode-se sim eleger como secretário executivo e como tesoureiro um ministro jubilado, e esse ministro jubilado tem direito a voto. Mas também é possível eleger ministros ou presbíteros, e aí tem um pequenino problema de entendimento, mas ministros ou presbíteros das igrejas do presbitério que não estejam na reunião como representantes das igrejas. Então, vamos supor que nós tenhamos uma pessoa perita em finanças, que é presbítero da nossa igreja, mas não é representante. Ele pode ser eleito tesoureiro, mesmo não sendo representante da igreja no presbitério. Mas os irmãos que são eleitos nessa condição última não têm direito a voto nenhum, apenas a voz. Depois nós temos o primeiro secretário, que novamente pode ser um ministro ou presbítero, com duração de 1 ano, e a característica desse primeiro secretário é que ele cuida do protocolo e do expediente dos documentos na reunião que está acontecendo. Então, ele vai para as comissões de trabalho e ele distribui a papelada, que vai ser os documentos que vão ser examinados pelo presbitério. Então, faz o arrolamento desses documentos, o despacho deles, para que comissão volta, é um trabalho de organização. E o segundo secretário pode ser também ministro ou presbítero com 1 ano de mandato, mas que tem a característica de ser exclusivamente o secretário de atas da reunião. Então, toda reunião que há, seja do presbitério, seja da comissão executiva, quem faz a ata é o segundo secretário. E ele, então, passa essa ata, transfere essa ata para o secretário executivo, que, então, dá o acabamento final na ata para colocar no livro de atas do presbitério. Esse livro de atas vai ser apresentado ao sínodo a cada 2 anos. Vamos, então, olhar, este vídeo é bem mais curto que os outros, vamos olhar as competências de um presbitério. E eu dividi as ações internas, as ações referentes a ministros, as ações referentes a igrejas e a ações externas,
de maneira que você tenha mais ou menos um entendimento de que o presbitério, diferentemente do conselho, é aberto. Pessoas podem assistir à reunião, salvo quando os assuntos que vão ser tratados precisam ser tratados apenas com os membros do presbitério, não é? Nós vamos ver alguma coisa aqui. Vamos falar de ações internas dentro desta tela aqui. A primeira ação é receber e julgar relatórios das igrejas, dos ministros e das comissões subordinadas ao presbitério. Uma vez por ano, o presbitério se reúne com o objetivo de avaliar os relatórios tanto dos ministros quanto das igrejas, quanto dos secretários de causas, quanto das comissões da junta de missões do presbitério e outros documentos que eventualmente tenha mandado executar, né? A segunda coisa é quando uma igreja tem autorização prévia do presbitério para promover uma eleição de pastor. Então, geralmente, quando há uma eleição de pastor, há pastores convidados, há ministros convidados de outros presbitérios que vêm pregar na igreja, e o conselho tem as suas preferências, ouvida a igreja. Entretanto, é necessário passar para o presbitério para saber se todo o processo de escolha de pastor está sendo feito dentro da legalidade, dentro das normas da igreja. Não basta apenas o conselho da igreja querer uma pessoa, tem que ver se está tudo legal, em ordem, mas também tem que se examinar a respeito da conveniência para a região. Vamos imaginar que um ministro esteja vindo de outro presbitério e no nosso quadro de ministros, no presbitério local, nós temos ministros com competência para conduzir a igreja. Compete ao presbitério verificar se existe conveniência de trazer mais um ministro para fazer parte da membresia do presbitério. Então, esse é um processo que envolve discussão com a igreja local, que envolve distribuição de campos, a fim de que o presbitério não tenha que sustentar nenhum ministro sem campo. Então, quando tudo está em ordem, a ação do presbitério é promover a instalação do pastor que foi eleito. Julgada a legalidade e a conveniência da eleição do pastor que vem de fora, então compete ao presbitério realizar um culto, uma solenidade, ainda que seja simples, no sentido de promover a respectiva instalação, caso o pastor seja efetivo na igreja local, sustentado pela igreja. Se é pastor efetivo designado pelo presbitério, ou se é pastor evangelista, ele pode ser instalado, então, na reunião do presbitério, pode ter posse ali na reunião do presbitério. Quando se fala de ministros, então, compete ao presbitério admitir, transferir e disciplinar ministros e propor a sua jubilação. Em outras palavras, o ministro se reporta integralmente ao presbitério. Ele só entra numa região pelo presbitério. Ele pode sair da região com a transferência do presbitério. E ele, eventualmente, pode passar por disciplina quando ele fere a palavra de Deus. Compete ao presbitério cuidar de todas estas coisas. Compete ao presbitério designar ministros para igrejas que não têm condições de sustentar pastor.
Então, ainda que uma igreja queira A ou B, é preciso haver um consenso e na divisão de campos, o presbitério procura ouvir tanto a necessidade da igreja quanto a vontade dos ministros para efetuar esse casamento de ministros e igrejas vagas. Mas também designar ministros para funções especiais. Por exemplo, vamos dizer que um ministro seja um professor da universidade presbiteriana. Tá bem? Muito bem. O presbitério tem que designá-lo para isso. E lá na universidade, as pessoas precisam respeitar a designação do ministro para se dedicar a essa função especial de professor. Então, há muitas situações administrativas que um ministro pode ocupar no seio da igreja presbiteriana e fora. De qualquer maneira, o presbitério tem um artigo específico, que é o artigo 37, para designá-lo para funções especiais. No caso de igrejas, compete ao presbitério organizar igrejas. Quem organiza igrejas é o presbitério. Quem dissolve igrejas é o presbitério. Quem une duas igrejas numa só ou divide duas igrejas é o presbitério. E ele faz isso também com congregações que sejam chamadas congregações presbiteriais, isto é, congregações que estão sob responsabilidade do próprio presbitério. A segunda competência, junto às igrejas, é fazer que as igrejas observem a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta é uma função do presbitério, não apenas do conselho, mas de maneira regional. O presbitério tem que avaliar como cada igreja está observando a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque nós somos igrejas federadas. Quando falamos de ações externas, nós estamos dizendo que é competência do presbitério criar trabalhos de evangelização dentro da sua região e regiões não ocupadas por outros presbitérios ou missões presbiterianas. Pode acontecer de que várias igrejas de uma determinada região consigam montar um presbitério, consigam formar um presbitério. Entretanto, pode haver municípios ou mesmo bairros. Por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos inúmeros presbitérios e pode haver um bairro da cidade de São Paulo que não tenha igreja. Então, compete ao presbitério que abrange aquela região criar igrejas, criar pontos de pregação, congregações presbiteriais, a fim de que a obra de pregação do Evangelho cresça. Também está aí uma ação externa que eu considero importante, mas não está presente na Constituição, está presente no regimento do presbitério. E lá diz que é competência do presbitério estabelecer e supervisionar as secretarias de causas do presbitério e federações. Nós temos, de forma organizada, o trabalho masculino, o trabalho feminino, o trabalho da juventude, o trabalho dos adolescentes, o trabalho das crianças, o trabalho de evangelização, o trabalho da educação cristã, o trabalho de missões, o trabalho de cuidado da terceira idade, etc. Temos diversos ministérios que são desenvolvidos pelas igrejas locais, mas que têm no presbitério uma secretaria, que tem uma pessoa encarregada de fazer com que todas as igrejas se comuniquem sob a ótica desse ministério. Então é muito interessante, é muito importante lembrar
que esta é uma das competências do presbitério. Na segunda tela de competências do presbitério, nós temos ainda as ações internas. Se o presbitério é responsável por examinar relatórios de ministros de igrejas e de comissões que estão apensas a ele, e secretarias, como nós vimos agora há pouco, os livros de atas dos conselhos são examinados pelo presbitério e ele tem a competência de inserir observações que julgar necessárias. Então, a ata foi mal redigida, o processo de disciplina foi irregular, qualquer motivo, enfim, que o presbitério considerar que está quebrando a constituição da igreja, ele tem o dever de registrar no livro de atas da igreja local. E é da competência do presbitério fazer com que o sínodo e o Supremo Concílio funcionem. Como é isto? Ele elege os representantes aos concílios superiores. Então, para o sínodo, a Constituição determina 3 pastores ou 3 ministros e 3 presbíteros, até 2.000 membros. E há também uma discussão se é comungante ou não comungante. A membresia, eu penso que é a membresia comungante. Então, até 2.000 membros são esses números aí. No caso do Supremo Concílio, a representação é menor, dado o número maior de presbitérios. Então, nós temos 2 ministros e 2 presbíteros até 2.000 membros. Mas vamos supor que um presbitério, e isso é possível acontecer sim, tenha 4.000 membros. Como é que ele faz? Ele junta mais um ministro e mais um presbítero para cada grupo de 2.000 membros. Não é? Então, nós temos representações menores e representações maiores de acordo com o tamanho de cada presbitério. Com relação a ministros, nós temos então a competência do presbitério, que não apenas faz com que as igrejas andem de acordo com a Constituição, mas tem que ter a preocupação de que os ministros sejam dedicados, sejam competentemente dedicados ao cumprimento do seu ministério. Então, há um cuidado pastoral sobre os ministros, precisa haver um cuidado com a doutrina, um cuidado com o entendimento do ministro em relação aos vários procedimentos da igreja. Uma segunda competência nesta tela, referente aos ministros, é conceder licença a ministros e estabelecer ou dissolver as relações destes com as igrejas ou congregações. Vamos lá. Imaginemos que o ministro foi eleito para ser pastor de nossa igreja pelo período de até 5 anos. Ele está no 2º ano do pastorado dele, portanto, ele tem até os 5 anos, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, mas até que cumpra isso, ele está dentro do esquema que foi determinado para ele no presbitério. Muito bem. Ele foi eleito por esse período, mas ele está no meio do 2º ano de pastorado dele e acontece a possibilidade dele estudar 6 meses fora do país. Uma bolsa de estudos que ele ganhou, eventualmente uma coisa que lhe aconteceu que lhe permite sair do país. Ele pode? Pode. Ele pode sair do país, mas compete ao presbitério conceder esta licença. E, eventualmente, vai se discutir se o salário dele continuará sendo pago pelo conselho ou não, porque pode ser uma licença não remunerada, ou uma licença remunerada
Vamos supor que ele tenha um problema de saúde, tenha que fazer uma cirurgia, tenha tido um acidente de carro, Deus o livre, mas ele tenha tido alguma coisa que o imobiliza e ele não pode pastorear. Então ele pode ser licenciado por questão de saúde. Mas também existe um momento em que o pastor foi eleito para 3, 4 anos e no segundo ano ele diz, basta, eu não consigo, eu não tenho paz com o conselho não tem paz comigo, então compete ao presbitério dissolver as relações que existem entre pastor e igreja. O pastor simplesmente não pode abandonar a igreja, ele tem que pedir ao presbitério e o presbitério o autoriza a dissolver, a serem dissolvidos os laços, e assim, então, ele passa a não responder civilmente pela igreja para a qual ele foi designado. Uma terceira competência do presbitério para ministros é admitir, transferir, disciplinar, licenciar e ordenar candidatos ao ministério e designar onde devem trabalhar. Aqui nós não estamos falando de ministros, mas nós estamos falando de candidatos a ministros, que fazem o seminário, que fazem os exames relativos à licenciatura, e nesse caso, então, possam pleitear o cargo de ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Só pode ser ordenado pastor uma pessoa que tenha passado pelos exames do presbitério. Então, o presbitério tem a competência de admitir. Mas também o presbitério pode mandar esse candidato para outro presbitério por meio de transferência, pode suspender a candidatura por atos disciplinares, pode promover a licenciatura e, finalmente, pode promover a ordenação. Interessante que a nossa Constituição diz o seguinte, que a gente só deve licenciar uma pessoa se a gente tiver campo para ela trabalhar. Do contrário, não é recomendável fazer isto. Então, licenciar tem que estar vinculado a ter um campo. Mais um pouco, agora falando de igrejas, é da competência do presbitério que o presbitério cuide para que as igrejas não negligenciem o dízimo da sua renda para o Supremo Concílio. O Supremo Concílio não tem renda própria. Obviamente, ele pode sim aceitar ofertas, doações, disso ou daquilo, mas ele sobrevive essencialmente pelo dízimo que cada igreja remete da sua receita. É assim que ele sustentará tanto a administração geral da Igreja Presbiteriana do Brasil, quanto sustentará seminários, Junta de Missões Nacionais, Agência Presbiteriana de Missionária Transcultural, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, os diversos setores que cuidam da saúde, de convênios de saúde para a Igreja Presbiteriana do Brasil, as instituições que estão apensas à igreja, seminários, institutos bíblicos. Tudo isso depende do dízimo das igrejas locais. Portanto, o presbitério tem que ser vigilante na questão de sustento do dízimo ao Supremo Concílio. E a última competência aqui relacionada com igrejas é que o presbitério tem o dever de visitar as igrejas com o fim de investigar e corrigir quaisquer males que nelas se tenham suscitado.
Isso significa que o presbitério precisa estar atento. Quando uma igreja foge da doutrina, adota situações litúrgicas que são absolutamente estranhas à Igreja Presbiteriana do Brasil, quando existe desarmonia entre pastor e conselho, conselho e pastor, quando existe divisão do povo, em qualquer circunstância que haja irregularidades dessa natureza, compete ao presbitério estar presente, vigiar as igrejas, visitar as igrejas, administrar pastoralmente a situação ou, se necessário, agir com disciplina. Quanto às ações, então, externas, nós estamos vendo aí que um presbitério pode propor ao sínodo e ao Supremo Concílio todas as medidas de vantagem para a igreja em geral. Eventualmente, uma coisa que foi muito abençoadora na nossa região pode ser compartilhada com a igreja toda. Então, o presbitério pode, então, encaminhar ao sínodo e depois este ao Supremo Concílio as propostas para melhoria de processos, melhoria de gestão administrativa e sugestões das necessidades doutrinárias da região. Não é? A última ação que eu quero mencionar aqui é que o presbitério tem que compreender todas as resoluções que vieram de cima, seja do sínodo, seja do Supremo Concílio, seja da comissão executiva do Supremo Concílio, e botar para aplicar nas igrejas locais. E as igrejas locais, como são federadas, elas têm que aceitar a instrução, a determinação que vem de cima e adotar no seu próprio segmento, né? Na sua igreja, na sua congregação, no seu ponto de pregação, etc. Então, velar porque as ordens dos concílios superiores sejam cumpridas. Eu creio que deu para dar uma ideia a respeito do trabalho do presbitério, assim como o trabalho que é feito pelo conselho da igreja e exige muita responsabilidade, muito esforço, muita dedicação, o trabalho do presbitério não é menor. O trabalho do presbitério é importantíssimo porque se a igreja chama presbiteriana, tem muito a ver com presbitério e com presbítero. Então eu espero que no decorrer destes vídeos nós tenhamos tido uma ideia ampla, mais generalizada. É claro que quando o irmão for presbítero ou diácono atuante, ou se já é, vai percebendo todas estas coisas e vai aprendendo como é que é o modus operandi da igreja. E eu espero em Deus que tudo isso que a gente fez para você te seja útil para você ampliar os seus conhecimentos. Eu desejo, então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, não esmoreça quanto ao desejo de ser um oficial da igreja, ou se é um oficial da igreja, continue batalhando com sinceridade diante de Deus e Deus te abençoará. Um abraço fraterno. O Senhor te abençoe e te guarde.